Propósito de vida. Primeiro, todos nós temos um propósito para estarmos aqui. Existe um propósito para estarmos aqui, né? Um propósito na vida. Todas as pessoas têm propósito na vida para realizar aqui na Terra. Nós somos seres espirituais que assumimos um corpo físico para passar por um processo evolutivo. O primeiro propósito de estarmos aqui é para evoluir. Nós viemos aqui para passar por esse processo evolutivo. Nós estamos para evoluir, para servir e também para ser feliz. Só que, durante esse processo evolutivo, a primeira coisa, a gente precisa aumentar o nosso nível de consciência. A gente precisa realmente evoluir a nossa consciência, né? Expandir a consciência. E durante esse processo de evolução e de expansão de consciência, tem muitas coisas que nós trouxemos para curar. Eu vou entrar um pouquinho aqui na frente para escrever, mas eu saio rapidinho, tá? Então, ó, durante esse processo evolutivo, tem muita coisa que nós trouxemos para curar. Muitas inferioridades. Por isso, é aquilo que eu comentei. Quando eu tentei empreender, eu não consegui, eu tinha muitas coisas para curar, mas naquele momento eu ainda não tinha consciência disso. Eu não tinha consciência de todas essas limitações internas que eu trazia. E já era a segunda vez que eu estava tentando empreender. E quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, já era a terceira vez. E assim mesmo eu não estava conseguindo ter resultados. Por quê? Porque eu não tinha curado as minhas limitações internas ainda. Enquanto eu não curo, eu continuo sempre no mesmo ciclo, eu continuo repetindo o mesmo ciclo. Você não sai do lugar, dá a impressão que você está estagnado, porque você não curou. E nós estamos aqui para curar. Durante esse processo evolutivo, nós temos que curar as nossas inferioridades, para que a gente possa realmente, né, ser melhor. E um ponto também muito importante é que tem muita coisa que a gente precisa aprender. E nós nascemos na família perfeita, que vai fazer aflorar esses sentimentos que nós trouxemos para curar, para que realmente a gente possa perceber, né, e curar. Então, existe assim, tudo é muito perfeito. A família que você nasceu vai fazer aflorar isso. No meu caso, porque todos nós temos um sentimento, uma emoção predominante. No meu caso, eu sempre comento nos vídeos tudo que eu gravo, que a minha emoção predominante era de incapacidade. E aquilo foi aflorado em mim desde criança. Eu nasci na família perfeita, que aflorou em mim esse sentimento de incapacidade, e eu fui crescendo e fui vivendo assim. Por quê? O universo, ele vai nos dando sinais. Eu falei, existe uma inteligência interna. Todos nós temos uma inteligência interna. Temos um eu interior. E vai nos dando sinais do que a gente precisa curar, só que muitas vezes a gente não percebe, a gente continua caminhando. Continua vivendo, né? Levando a vida do jeito que precisa, do jeito que dá para levar, sobrevivendo. E continua tentando fazer as coisas do nosso jeito. E sem aprender o que a gente veio aprender, sem curar o que a gente veio curar. Então, a gente precisa curar, a gente precisa aprender, e principalmente, né, com a nossa família, com as pessoas mais próximas, né, não só familiares, mas as pessoas mais próximas, mas nós temos que aprender. Então, não adianta também a gente olhar e pensar, poxa, mas foi culpa dos meus pais de eu ser assim, porque não. Você nasceu realmente você nasceu na família perfeita, para que você possa aprender, para que possa aflorar esses sentimentos em você, para que um momento você possa curar, tá? Então, os sinais, eles começam mais sutis, depois eles vão aumentando, até que acontece alguma coisa que te faz realmente olhar para dentro e curar. Que no meu caso foi essa questão de não conseguir primeiro toda aquela dificuldade, né, para tentar empreender e não conseguir, que para mim foi um momento muito difícil, para mim foi um momento realmente traumático, mas porque já existia toda uma coisa interna, né, só aflorou o que já existia em mim, não criou nada, aflorou algo que eu já precisava curar. E daí, conforme você vai olhando para dentro, buscando, você vai curando. Então, viemos curar, aprender. Daí tem esse sentimento predominante que você precisa identificar realmente porque facilita muito. O meu não era só a questão da incapacidade. Eu já comentei que tinha escassez, eu tinha muito medo, eu tinha muita dúvida, enfim. Mas sempre tem um predominante que ele acaba fazendo com que os outros, eles vão se agrupando, né? Fazendo com que as coisas fiquem mais difíceis. Então,
Só que não são só coisas ruins, né? Nós trouxemos coisas para curar, temos que aprender, só que também nós trouxemos coisas incríveis, dons e talentos para compartilhar. Depois que eu curo, que eu aprendo, eu posso servir ao outro. Antes de curar minhas inferioridades, antes de aprender, fica muito difícil eu servir. Porque eu ainda estou ferida, eu ainda tenho muitas limitações internas. Então, primeiro, eu preciso olhar para mim. Depois, eu olho, né? Eu aprendo com as pessoas que estão à minha volta. E também ensino. Eu não vou só aprender com eles, mas eu vou ensinar também, né? Vou compartilhar também. Depois eu vou servir. E o servir é um momento de compartilhar. Só que ele não está relacionado só ao trabalho. O nosso servir é o nosso relacionamento com as outras pessoas. Pode ser servir como mãe, como filha, como irmã, como pai, como a sociedade ao todo, né? Como que eu me relaciono com todas as pessoas. Então, o servir, ele tem relação com relacionamento. Ficou estranho, né? Relação com relacionamento. Mas, enfim, é isso. E também com o trabalho. Aqui também entra o que nós viemos para compartilhar através do nosso trabalho. Quais são os dons e talentos, né? Qual a paixão que eu tenho e que eu quero realmente compartilhar com o mundo? Quais são as habilidades? Então, são coisas incríveis. Então, nessa parte do servir, entra o compartilhar, que é o nosso segundo maior motivo de estarmos aqui. Do propósito da nossa vida, né? Então, é tudo muito perfeito. É como o universo, ele é como se fosse um grande quebra-cabeça, onde cada pecinha é importante. Cada pecinha tem a sua função. Eu já atendi pessoas que falam, mas eu não tenho dons, eu não tenho talento, eu não tenho habilidade nenhuma. Mas não é isso. É que você, às vezes, tem tantas limitações internas que você não consegue ver. Por isso que muitas pessoas não conseguem ter clareza do seu propósito de vida, porque precisa curar primeiro. Depois que você cura, né, que você tira todas aquelas cascas, é como se fosse uma cebola. Você vai tirando as cascas e daí a sua luz vai brilhando, daí você começa a enxergar qual realmente é o seu propósito. E é por isso que nós estamos aqui, né? Nós vamos despertar a consciência do propósito, e isso é incrível. Então, daí depois que você passou, você está no processo evolutivo durante toda a sua vida. Você vai estar num processo evolutivo. Mas durante a sua vida você vai também chegar um momento em que você vai aprender bastante coisa e você vai poder compartilhar. Compartilhar tudo aquilo que você trouxe de bom. Porque você trouxe muita coisa boa para poder compartilhar. E as pecinhas vão se somando. Então você ajuda o outro com as coisas, com as habilidades que você tem. E o outro também tem alguma coisa para te ajudar. E assim vai. E vai formando o grande quebra-cabeça da vida, né? Que é o quebra-cabeça do universo, digamos assim. Então, cada pecinha tem a sua função. É igual às nossas células. Se a gente for pensar dentro do nosso corpo, cada célula tem a sua função. Cada célula é importante, tudo é importante. Nós também somos importantes. Daí aqui você vai ver que você trouxe muita coisa incrível para compartilhar. E quando você compartilha aquilo que você trouxe, os seus dons e talentos, para poder beneficiar, para poder ajudar, né, como que eu posso dizer? A suprir uma necessidade já existente no mundo, daí sim você consegue ser verdadeiramente feliz. Porque nós estamos aqui para ser feliz. Independente de qualquer coisa, nós nascemos para ser feliz, nós nascemos para dar certo. Só que enquanto a gente não cura, enquanto a gente não se doa também, não compartilha também com o outro aquilo que nós trouxemos para que fique tudo realmente perfeito, a gente não consegue ser feliz. A gente tem, né, essa necessidade de pertencimento. Então, quanto mais você ajuda, né, quanto mais você consegue limpar, quanto mais você compartilha, quanto mais você faz aquilo que você ama. Porque é incrível, porque tem algo que nós amamos fazer. E que a gente pode usar os nossos dons e talentos, as nossas habilidades para fazer isso. E, ao mesmo tempo, ajudar alguma necessidade no mundo, algo que já existe. Não é algo que você vai precisar criar. Você não vai precisar inventar uma necessidade para aquilo que você ama fazer. Porque essa necessidade já existe. E isso é maravilhoso, porque tudo é perfeito. Existe um Criador que criou tudo de forma perfeita. Existe uma sincronicidade para tudo. Cada pecinha tem a sua função. Isso é maravilhoso.
E daí aqui, quando você une o seu ser, quem você é, com o seu fazer, que é o seu servir, você consegue realmente encontrar a verdadeira felicidade. Deepak Chopra fala que a verdadeira abundância acontece quando você consegue ter clareza do seu propósito e começa a colocar isso em benefício, usar, né, esses seus dons e talentos em benefício à humanidade. Daí você encontra realmente a perfeição, você consegue ser feliz. Só que, ó, eu vou colocar aqui ser mais fazer para você saber. Deixa eu ver que lado que fica melhor eu escrever para não atrapalhar muito. Vou colocar aqui embaixo. Então, para você ser feliz, é interessante que você une o seu ser, quem você é, mais o seu fazer, ok? Só que, mesmo antes, eu preciso ser feliz. Eu não preciso, porque assim, durante toda a nossa evolução vai ter algo que a gente vai precisar. A gente vai ter que estar, a maior parte do tempo, de forma autoconsciente, viver de forma autoconsciente, para que a gente possa começar a se questionar, por que eu estou sentindo isso? Para a gente ir curando. A gente não vai curar tudo de uma vez só, senão a gente estaria perfeito e poderia ir embora já, né? Não, nós vamos curar. Eu curo um dia incapacidade, depois eu curo escassez, depois... Só que a partir do momento que você aprende como que você faz esse processo, como que você fica autoconsciente, como que você começa a se questionar, é totalmente diferente, porque daí é muito mais fácil. Surgiu alguma coisa, você limpa e continua andando. Você não vai ficar mais estagnado, né? Da maneira que a gente acaba ficando tanto tempo, igual eu. Fiquei anos estagnada. Só que a partir do momento que você aprende como que funciona tudo, fica muito mais fácil, você limpa e continua. Daí aparece outra coisa, daqui a pouco aflora um outro sentimento. Você sabe como é. Você entende que aquilo é algo que realmente você precisa curar. E daí você cura e continua. Enfim, mas você vai notar que você precisa ser primeiro, ser para ter. Você não tem que querer que seja tudo perfeito para você ser feliz. Você vai precisar aprender, apesar de tudo, de tudo, né, de todos os aprendizados que você vai ter, que você precisa ter durante esse processo evolutivo, você tem que ser feliz. Você tem que aprender a ser feliz, olhar para dentro. Você vai aprender que existe dois pontos de referência internos dentro de você. Um eu e o ego. E você vai poder escolher se você quer viver no eu. Quando você estiver em autoconsciência, você pode escolher. Você sai da programação automática. Porque nós estamos aqui também para reprogramar, né? Você sai da sua programação automática e começa realmente de forma consciente, mudar as suas emoções. Através da sua mente, você usa o seu cérebro para gerar moléculas de emoção. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Ok? Então, esses são os 3 pontos principais durante o nosso processo evolutivo, o nosso propósito de vida, né? Ele é baseado nesses 3 pontos, que é evoluir, servir e ser feliz.